pouco sobre a chuva ácida, o ser humano e as águas, a contaminação das águas e as estações de tratamento da água. Entre os principais problemas causados pela revolução industrial, nós vamos destacar, falar um pouco, de um deles, que é a chuva ácida. A chuva normal, essa que nos afeta, ela tem um grau natural de acidez, mas não traz nenhum tipo de malefício ao meio ambiente. Aí tem a pergunta: o que provoca a chuva ácida? Os principais contribuintes para a formação desse fenômeno são as emissões dos gases. Eles podem ser tanto naturais, como por exemplo os vulcões, como de ação provenientes de ação humana, no caso dos gases emitidos pelas indústrias e pelos veículos. Esses gases que são liberados, eles ficam retidos na atmosfera por um longo tempo e percorrem milhares de quilômetros até se chocarem com outra substância e aí formar a chuva ácida. Vou falar o que são a chuva ácida. São águas com pH com potencial hidrogênico menor do que 5,6 a 25 graus Celsius. Nessas águas tem poluentes dissolventes, como o NOx, que é o óxido de azoto, e o SO2, que é o dióxido de enxofre. Essas substâncias, junto com a água, elas vão originar dois ácidos, que é o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. A chuva ácida, ela não só acontece no estado líquido, ela pode vir também através da neve, da neblina e da geada. Para quem não sabe o que é geada, a geada ela é uma espécie de camada de cristais de gelo que acontece na superfície e nas folhagens. Isso acontece devido à queda da temperatura, quando ela fica abaixo de 0 grau. A geada ela causa danos à agricultura porque ela resseca e queima as folhas. A chuva ácida ela é uma das principais poluidores do atmosférico. Com a queima da madeira e do petróleo, são eliminados na atmosfera resíduos, que é como óxido de nitrogênio e de enxofre. Essas substâncias, junto com a água, vão originar os ácidos nítrico e sulfúrico que estão presentes na água, na chuva ácida. Isso causa a transformação dela para neve, neblina ou geada. Essas substâncias elas são carregadas pelo vento e viajam milhares e milhares de quilômetros. E é por isso que muitas vezes a chuva ácida ela acontece a quilômetros de distância da fonte poluidora, por causa do vento, e chega a prejudicar os países vizinhos. A chuva ácida ela empobrece o solo, compromete a vegetação. O ácido que tem nela prejudica os organismos que vivem em lagos e rios, comprometendo a pesca e as lavouras. E ela também tem a capacidade de corroer os objetos de mármore aos poucos. Antes, ela ocorria bastante nos Estados Unidos, só que isso mudou. Alguns países asiáticos, como a China, a Tailândia e o Japão, eles estão chegando a emitir na atmosfera cerca de 34 milhões de toneladas de dióxido de enxofre, que é o SO2, por ano. Isso acontece porque eles usam extremamente o carvão nas suas atividades industriais. As regiões mais afetadas pela chuva ácida atualmente está sendo São José dos Campos, a Europa, a América do Norte e outros países asiáticos. Esse fenômeno ele acontece com bastante intensidade nas cidades onde tem uma grande concentração industrial. No caso é Rio de Janeiro, São Paulo e Cubatão. Eu vou falar um pouco sobre o pH, que a gente tinha citado, que é o potencial hidrogênico. Ele indica a acidez de uma substância qualquer. O pH ele varia de 0 a 14. Quanto menor for o índice da substância, mais ácida essa substância é. Aqui tem o exemplo de algumas substâncias. O ácido da bateria é 1, a Coca-Cola 2,5, a água pura 7, a saliva humana vai de 6,5 a 7,4 e o cloro 2,5. As substâncias com pH menor que 7 é uma substância ácida. As que são maiores que 7, ela é uma substância básica. E as com pH 7, ela é uma substância neutra. Aqui no caso, o ácido da bateria, que eu estava falando, o ácido da bateria, ele é uma substância ácida porque é menor que 7. A Coca-Cola também. A água pura, ela é neutra porque é 7. A saliva humana, ela varia. Ela pode ser uma substância ácida, como ela pode ser básica. E o cloro é uma substância ácida. Vou falar um pouco sobre os prejuízos que a chuva ácida pode trazer para o meio ambiente. A chuva ácida ela libera metais tóxicos
como por exemplo o chumbo, o zinco e o mercúrio, e esses metais eles podem chegar até as águas dos rios. Essas águas são usadas por nós humanos para realizar algum tipo de atividade. E aí pode haver infecção do nosso organismo, gerando principalmente doenças que relacionam o sistema nervoso. A chuva ácida ela também, como a Vanessa disse, tem uma grande facilidade, se eu posso dizer assim, de corroer os materiais. Por exemplo, em relação às nossas moradias, ela corrói com grande facilidade tanto a alvenaria como a madeira e outros materiais. Em relação ao meio ambiente, os lagos eles são os mais afetados. Por quê? Como a água não tem tanta correnteza, a água dos lagos é mais parada, essa água fica totalmente acidificada e pode não haver mais vida ali por um longo tempo. Ela também, a chuva ácida, ela faz grandes clareiras, quer dizer o quê? Que ela desmata com grande facilidade. A acidez da água pode ser tão alta que as árvores, em relação às árvores, pode ser corroídas. E na agricultura é mais fácil ainda a chuva ácida corroer. Por quê? A plantação é toda no mesmo tamanho e é bem menor do que as florestas. Falar um pouco sobre o ser humano e as águas. Bom, desde a nossa antiguidade até os nossos dias atuais, as pessoas elas buscam morar em lugares onde esteja água, porque de uma maneira ou de outra a gente depende dela. Antigamente e hoje também, as pessoas elas usam os rios como meio de deslocamento para os lugares mais distantes. Hoje, no caso, a gente já tem os barcos, os navios, e antigamente as pessoas, como a tecnologia delas não era tão avançada, elas usavam os troncos das árvores para poder se deslocar de um lugar para outro. Nós brasileiros, a gente gasta por dia em média de 200 mil litros de água, 200 litros de água, para dizer, e os europeus de 150 a 200, enquanto os africanos eles sobrevivem com apenas 15 litros de água por dia. E aqui no Nordeste mesmo tem pessoas que no Brasil sobrevivem com menos disso ainda, menos de 15 litros de água por dia. Eu, estudando para poder apresentar o trabalho, tem alguns vídeos, tinha lá fotos da pessoa aqui, nós brasileiros, escovando os dentes, água derramando, se ensaboando, e eu estudei lá derramando água, enquanto as pessoas lá na África, tinha assim vários garotos em volta de uma poça de lama cheia, e eles ali tentando tirar alguma coisa para beber daquela água. Água que tinha esgoto, tinha lama, tinha muito que prestava, eles tentando tomar alguma coisa dali, enquanto a gente aqui desperdiça. Bom, 2/3 de toda a água que é retirada dos lagos, ela é tirada para cultivo da agricultura. Alguns cientistas, eles chegam a afirmar que caso haja a Terceira Guerra Mundial, a disputa vai ser por água. E um dos países mais cobiçados é o Brasil, porque aqui a gente tem as Cataratas do Iguaçu, o Aquífero Guarani, o Rio São Francisco e até mesmo que a nossa própria floresta amazônica. E por causa disso, daqui 20 anos, eles já chegam a falar que 60% da população vai sofrer a escassez de água. Se a gente parar para pensar, 20 anos é tão pouco. 20 anos, eu acho que, se Deus quiser, a gente vai estar todos vivos daqui para lá, né? E aí pensar, imagina os nossos filhos, os nossos netos, como é que se daqui 20 anos, 60% já vai sofrer falta de água, imagine daqui 40 anos, 50 anos. Então, com isso, é melhor a gente reconsiderar as nossas atitudes quando se diz respeito ao desperdício de água. Porque, como as pessoas costumam falar, a água é o petróleo do futuro.